Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Carla Alves, eu sou celebrante de casamento e hoje estou aqui participando da nossa feira online Sim Casar e falar um pouco da minha trajetória no segmento de eventos. Eu estou no mercado de eventos há 10 anos, desde 2010, iniciei na parte de organização, mas sempre tive o desejo também de participar do segmento de celebrações. Então, há 5 anos atrás, eu entrei também no mercado de segmento de celebrações. Então, hoje, a minha empresa ela atende nos dois segmentos. Hoje eu fui convidada para participar da Feira Sem Casar e falar um pouquinho do segmento de celebrações. Então, hoje estou aqui no bate-papo com vocês para tirar dúvidas, compartilhar, falar um pouco do que é celebrar e dividir um pouco da minha trajetória com vocês. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente na nossa primeira feira online. Muitos fornecedores aqui da Baixada Santista, de diversos segmentos, trazendo para você um pouco do que nós executamos neste mercado de evento, nessas realizações de sonhos. Então, antes de dar início, de falar um pouquinho da nossa trajetória, eu gostaria que vocês pudessem assistir um pouquinho do vídeo da nossa Feira Sem Casar. Eu já volto com vocês. Bom, gente, voltei. Vamos conversar um pouquinho sobre celebrações e como é o serviço da Carla Alves nesse segmento de celebrações. Hoje, nós montamos uma cerimônia totalmente personalizada de acordo com o desejo do casal. Então, quando o casal nos procura, eles contam um pouco da história, falam qual é a ideia, eu sempre questiono, sempre pergunto qual que é o desejo do casal para que a sua cerimônia seja montada. Então a gente tem algum bate-papo, eu converso com vocês, marco algumas visitas, marco algumas reuniões. Geralmente eu preparo um questionário com algumas perguntas porque a gente precisa conhecer um pouquinho do casal. Então vou contar um pouco da história, como que eu monto a cerimônia. Então o casal me procura, eu pergunto quanto tempo que eles estão juntos, o que eles sonharam em relação à cerimônia, e junto com o casal a gente monta o roteiro da cerimônia. Dentro da cerimônia podemos também incluir alguns ritos como cerimônia das areias, que é um rito mais conhecido, acredito, aqui na Baixada, de tantos casais que eu já atendi. Muitos casais optam pela cerimônia das areias. Tem a cerimônia da rosa, tem a cerimônia das flores, tem a cerimônia do plantio, tem a cerimônia celta e muitas cerimônias além dessas. Na verdade, eu acredito que hoje a gente pode montar uma cerimônia de acordo com o desejo do casal. Não precisa ser algo rotulado, algo pronto. A gente pode contar um pouquinho da história do casal. Eu até vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fiz um casamento, na verdade no início do ano passado, eu conversei com um casal, foi uma cerimônia lá no Guarujá, e dentro das nossas conversas, preparando o roteiro, preparando os momentos em que nós iríamos estar finalizando e preparando o texto da cerimônia, uma das nossas conversas, um do nosso bate-papo, o casal me disse que um dos sonhos era ter uma casa para que eles pudessem cultivar orquídeas. E esse detalhe eu acabei marcando, ficou
na minha lembrança, na minha memória. E aí eu preparei no dia do casamento o quê? Eu levei uma orquídea para a cerimônia e associei um pouco a orquídea ao casamento, ao amor. E no término da cerimônia eu presenteei o casal com essa orquídea e falei dessa importância. E o casal ficou muito feliz porque eu lembrei deste fato, né, que eles gostavam da orquídea. E hoje, depois de 2 anos aí de cerimônia, todos os anos quando eles celebram um ano, né, já estamos no 2º ano do casamento deles, das bodas, e eles sempre entram em contato comigo e sempre mencionam, né, desse gesto que eu fiz no dia da cerimônia. Então hoje eu acho que os casais eles optam muito por celebrante, por quê? Porque além de a gente conhecer o casal, contar um pouco da história, a gente fica mais próximo, a gente acaba tendo uma intimidade maior com o casal, a gente entra um pouco na vida e aí a gente passa toda essa emoção dentro do texto elaborado. A cerimônia, ela pode ser feita de 2 formas, tá? Muitos casais quando me procuram, eles me perguntam se eu faço cerimônia com efeito civil. E hoje eu já consigo também fazer um pouco essa cerimônia com o efeito civil. Então, só para vocês entenderem e deixar claro, por que eu posso fazer a cerimônia com efeito civil? Hoje, quem faz a cerimônia com efeito civil? Ou o juiz de paz, que você pode marcar o casamento no próprio cartão, ou no próprio cartório, desculpe, ou levá-lo até o local da festa, tá? Então, o juiz de paz, ele que faz o civil. Uma outra pessoa que pode também fazer o civil é um ministro religioso. E o que é um ministro religioso? É uma pessoa vinculada a uma instituição cristã. Então, hoje, a Carla Alves, ela também tem a possibilidade de fazer o efeito civil junto com a cerimônia religiosa no local da festa, tá? Os trâmites é o mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida também, posterior vocês podem deixar a pergunta que eu vou responder para vocês, ou entre em contato conosco, que eu vou estar explicando e tirando todas essas dúvidas. Então, hoje a gente tem essa opção de fazer a cerimônia personalizada, ok? Junto também com o civil, no local da festa, junto à cerimônia religiosa, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida referente a esse assunto, vocês podem deixar uma pergunta que logo em seguida eu tiro todas as dúvidas para vocês. Eu queria falar também um pouquinho sobre os ritos. Vamos falar um pouco sobre a cerimônia das areias, sobre a cerimônia da rosa, sobre a cerimônia das flores. Eu vou começar um pouquinho sobre a cerimônia das areias, que é uma das mais conhecidas e também a mais pedida pelos casais. Toda cerimônia, todos os ritos, eles são simbólicos, para vocês terem uma ideia. Todos são uma simbologia, que tem um resultado, um denominador comum, que é o quê? A união de 2 vidas, a construção de uma família. Então, a Carla, quando ela realiza a cerimônia, o rito das areias, eu geralmente tenho 2 vertentes, tá? Então, depende muito do nosso bate-papo com o casal. Eu pergunto e aí eles escolhem para que área eu vou seguir. Então, na cerimônia das areias, eu posso falar um pouco sobre as cores. Então, assim, você sabe que nós podemos usar diversas cores. O mercado hoje oferece diversas cores de areia. Então, você pode escolher dentre algumas cores. E aí eu pego todas as cores e falo o que cada cor representa. Então, o que baseia nessa cerimônia? Nós utilizamos um vaso maior, né, um vaso grande, na verdade. Aí depende muito da quantidade de pessoas que vão participar dessa cerimônia. Você pode colocar só a participação dos casais, né, do noivo e da noiva. Pode participar os noivos e os pais. Podem participar também o completo, que é os noivos, os pais e os padrinhos. Tá? Então, depende muito de acordo com a quantidade de pessoas que vai participar desse momento. Então, quanto maior o número, maior é o vaso, tá? Ok? Então, você prepara esse vaso e, geralmente, eu levo todas as areias coloridas, cada um representando uma cor e tem um significado. Então, duas vertentes que eu posso utilizar. Eu posso utilizar no caminho das cores e das suas representações. Então, os padrinhos participam depositando neste vaso maior um potinho de areia e à medida que eles depositam, eu vou falando o que representa cada cor.
Tudo, gente, associado ao casamento. Então, se eu vou depositar areia rosa, eu falo o que significa rosa: amor, romance. Se eu depositar areia vermelha, a gente fala da paixão, branca, verde e assim sucessivamente, todas as cores. Então, à medida que os padrinhos vão, eles depositam e eu falo um pouco dessa representação, tudo associando ao amor, ao casamento, certo? Tem uma outra vertente também que eu falo muito sobre a construção da família. Quando eu faço a cerimônia religiosa, que é o civil, tá? Quando a gente faz com o civil, a gente faz a cerimônia religiosa. Então, quando eu faço a cerimônia religiosa, eu utilizo como a cerimônia das areias uma construção de um novo lar, a construção de uma nova família, aquela que nós estamos construindo naquele momento, nós estamos participando daquela construção. Então, o que eu faço nesse momento? Primeiro, eu convido os pais para participarem da cerimônia das areias. Então, nós vamos construir aquele lar, né, um novo lar. Então, primeiro eu sugiro ao casal, e aí depende muito deles, eu sugiro que nós montamos primeiro o alicerce da casa, né? Então, nós vamos construir um lar. Então, começamos pelo alicerce. E aí, quem que eu chamo para participar primeiro desse alicerce? Os pais do casal, né? Por quê? Porque os pais foram aqueles que deram a vida por vocês. Então, se o homem, a mulher que você se tornou, se deve aos seus pais, então nada melhor que os pais, claro, se eles participarem, se eles estiverem presentes, eles vão participar fazendo o alicerce da casa. Na sequência, participam os padrinhos. Então, cada casal de padrinhos, eles participam depositando também um potinho de areia. Nesta hora também, a gente tem a opção de pedir para que os padrinhos também desejem algo positivo para vocês. Então, cada casal, eles se aproximam, depositam areia e falam algum sentimento positivo. Até nas nossas reuniões, quando a gente está montando ali, preparando o cortejo, eu sempre converso com os padrinhos antes, explico como que vai ser essa cerimônia e peço para que eles possam, dentre tantas coisas que eles possam desejar a você, escolha apenas uma palavra, até porque também para não ficar muito extenso a cerimônia, tá? Então, deposita areia e deseja algo positivo para o casal. E aí, sucessivamente, todos os casais de padrinhos participam deste momento, certo? Em seguida, para finalizar essa cerimônia, esse rito das areias, os noivos, eles selam essa cerimônia também depositando areia. E aí depois eu falo dessa importância, eu falo dessa construção do lar, eu falo da importância dos padrinhos neste momento, eu até falo que ali é o primeiro sim deles. O sim que eles estão dando para vocês em estar ali participando daquela cerimônia, mas o sim mais importante é aquele que vai acontecer posteriormente, quando eles, de repente, quando os desafios da vida chegarem na vida do casal, é ali que os padrinhos se fazem presente. Então eu falo muito dessa importância dos padrinhos, falo da importância da família, falo também da construção deste lar, tá? E aí esse vaso, depois, você leva para sua casa, você guarda num local bem importante da casa de vocês, e para lembrar sempre deste momento tão importante que é a cerimônia de vocês. Então, quando os padrinhos forem visitar vocês, vai ter lá no local especial da casa, este vaso tão significativo, tá? Essa é a cerimônia das areias. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar também, depois a gente retoma e aí eu falo volto a falar um pouquinho sobre essa cerimônia, tá certo? Uma pergunta também que me fizeram referente ao civil e à cerimônia religiosa, eles falam sobre se tem alguma doutrina específica. Então, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que nós estamos ali celebrando o amor, tá? No todo casamento nós estamos celebrando o amor, e quando a gente celebra o amor, Deus ali está, tá certo? Então, assim, quando nós celebramos o amor, Deus ali está. Bom, seguindo, um outro rito, o rito da rosa, tá? É um botão de rosa que a gente utiliza. Então, geralmente eu utilizo um solitário no altar, no local onde nós vamos realizar a cerimônia. E nós utilizamos um botão de rosa. Existem várias formas de realizar esse rito, tá bom, gente? Existem várias maneiras. Como eu falei para vocês, tudo é de acordo com o casal.
tudo é de acordo com o desejo de vocês. Então, no nosso bate-papo, nas nossas reuniões, eu vou informando alguns tipos de ritos e aí vocês vão escolher a que mais identifica com vocês, tá bom? Então, na cerimônia da rosa, a gente utiliza apenas um botão de rosa. É como se fosse naquele momento dos votos, sabe quando você fica um de frente para o outro? Então, neste momento dos votos, nós montamos esse momento do rito da rosa. Então, eu utilizo esse botão de rosa e aí o que eu faço? Eu associo o botão de rosa ao casamento. Então eu falo que o botão de rosa para estar assim, bonito, ele era uma semente. Ela precisou ser plantada, essa semente, ela precisou ser regada, precisou que alguém cuidasse dela, para ela estar assim, um botão de rosa bonito. Então, naquele momento, é assim que o casamento de vocês estão plantando a sementinha do casamento de vocês. E para que ele cresça forte, alicerçado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser regado diariamente. E quem cuida? Vocês, né? Você noiva, você noivo, vocês cuidam um do outro diariamente. Então, vocês precisam cuidar um do outro. Então, eu falo desde a sementinha até o aroma da rosa. Eu falo também das pétalas. Eu falo dos espinhos, que são os desafios da vida. A gente sabe que existem os desafios na vida 2, não é verdade? Então, eu falo um pouquinho. Então, eu associo o casamento, a rosa ao casamento. E aí, no momento dos votos, quando vocês ficarem um de frente para o outro, o noivo, ele pega esse botão de rosa e ele oferece para a noiva, tá certo? Então, você oferece e tem um textinho de 4 linhas, mais ou menos, que eu elaboro. E aí, eu ajudo vocês nesse momento, fiquem tranquilos. Então, eu vou falando esse texto e você vai repetindo. Então, o noivo oferece o botão de rosa para a noiva recebe esse botão de rosa. Também tem um textinho que fala deste momento que eu elaboro e passo para vocês, tá? Então, durante todo o momento, todo o tempo, eu vou estar junto com vocês, em cada momento da cerimônia, então não precisa ficar preocupado se vocês vão esquecer, não, eu vou estar ali para estar orientando e ajudando vocês neste momento importante. E aí eu falo dessa importância da rosa, e aí eu também comento que a rosa é uma grande aliada, principalmente nos momentos dos desafios. Se porventura acontecer aqueles momentos de desafios, quando vocês ficarem um chateado com o outro, eu sempre digo que vocês podem utilizar esse botão de rosa a seu favor. Então tem no local especial da casa de vocês, um solitário, para que vocês possam sempre depositar um botão de rosa para relembrar e reafirmar esses votos que vocês estão fazendo no dia do casamento. E aí, nas dificuldades, quando vocês estiverem chateados um com o outro, vocês também comprem um botão de rosa, coloca num local especial da casa e fala, olha, eu pisei na bola, mas gostaria neste momento de pedir desculpas. E aí, através desse botão de rosa, você vai saber que sempre um ou outro está pedindo desculpa caso venha acontecer algum momento desafiador na vida 2, na vida do casal, tá bom? Então, esse é o botão de rosa, essa é a cerimônia da rosa. Claro, como eu volto a dizer, que existem várias formas de fazer, tá? Este rito. Então, tem umas outras formas de ser feitas, mas eu só estou falando de um por conta do nosso tempo, do nosso período, para que eu possa falar um pouquinho de cada um. Vamos passar para o próximo rito, que é o rito da luz, o rito das velas. Esse rito, geralmente, os casais cristãos, né, que acreditam em Deus, escolhem esse rito. Então, primeiro o que a gente utiliza nesse rito? Nós utilizamos 3 velas, então eu levo os 3 castiçais, eu levo 3 velas, tá? Uma vela representa a família do noivo e a outra vela representa a família da noiva. E a terceira vela, por sua vez, representa a sua nova família, a família que vocês dois estão construindo, tá? Quem participa desta cerimônia, desse rito? Os pais, certo? E também vocês. Então, eu separo um texto, eu falo primeiro da importância da luz, né? Qual que é o primeiro ato de amor entre mãe e filho? É a luz.
Então eu falo dessa importância, desse amor ágape, desse amor incondicional, que é a luz. E depois eu falo dessa luz que é Cristo, né? Cristo que deu a vida por nós. Então, em determinado momento da cerimônia, eu convido os pais a participarem e os pais acendem, cada casal acende uma vela. Então, os pais da noiva acendem uma vela e os pais do noivo acendem uma outra vela, tá? Acende esse momento e depois que acende, o que eles fazem? Eles passam essa vela que eles acenderam para os filhos, para vocês. Então, esse ato dos pais passarem a vela para vocês, para os filhos, o que representa? Olha, filha, olha, filho, que esse Deus que vive na nossa casa, que a partir de hoje faça parte da família de vocês, essa família que vocês estão construindo. Então, os pais acendem essa vela e passam para vocês. E aí, por sua vez, vocês acendem essa terceira vela, dizendo que sim, sim, nós gostaríamos que esse Deus que já vive na nossa casa, como família, com nossos pais, a partir de hoje também faça parte dessa nossa família que nós estamos construindo, tá? E aí a gente pode também escolher uma passagem bíblica bacana para que seja lida neste momento. Você pode convidar alguém da família para que possa também ler esse texto. E aí, em cima dessa leitura que você escolheu, eu posso falar um pouco deste momento, eu posso falar um pouco desse amor, e posso falar um pouco também do casamento. Então, essa cerimônia das velas, essa cerimônia da luz, é uma das formas que a gente pode preparar, tá? Existem outras formas também, só para vocês conhecerem um pouquinho. E nós temos também a cerimônia das flores, tá? Eu falo que ela parece um pouquinho com a cerimônia das areias, tá? A diferença é que ao invés das areias coloridas, a gente utiliza flores da época, botão de rosa, aí de acordo com que a rosa com as flores que vocês gostam, tá? Como que é feito? Vai ficar um vaso grande no altar e cada casal de padrinhos, após a sua entrada, eles vão receber uma flor. Pode ser uma flor da época, pode ser um botão de rosa. E aí a gente tem duas opções, né? Na rosa pode ter um tagzinho com uma palavra, um sentimento, ou cada padrinho pode escolher um sentimento que eles acharem melhor, tá? Fica opcional. Se tiver um tagzinho com um sentimento, aquele casal que recebeu aquela flor vai desejar algo especial para vocês, né? Para o casal, de acordo com a palavra que vai estar escrito na rosa, tá? Naquele tagzinho. Então, em um determinado momento da cerimônia, no meio da cerimônia, antes dos votos, eu chamo os padrinhos, casal por casal, eles se aproximam do altar e oferecem aquela flor para o casal. E aí, naquele momento, eles fazem um breve discurso, super simples, assim, de 2, 3 linhas, falando do que eles estão desejando para vocês, de acordo com a palavra que está escrito no tagzinho. Ou a gente vai deixar livre para que eles possam escolher. Ofereceu a flor, ofereceu a rosa para vocês, vocês vão depositar nesse vaso que está no altar, tá? E aí nós vamos casal por casal, até finalizar. Terminando, vocês, os noivos, vão pegar uma fita, vão envolver todas essas flores, todas essas rosas que vocês receberam, todo esse sentimento positivo que foi oferecido a vocês pelos padrinhos. E aí vocês vão dar um laço, tá? Vão dar um laço com essa fita. O que representa esse momento? Que vocês vão estar acolhendo, que vocês vão estar abraçando todo esse sentimento positivo que os padrinhos desejaram para vocês neste momento, tá? E aí, durante toda a cerimônia, aquele vaso vai estar conosco, estar com vocês, na verdade, né? Durante toda a cerimônia, do início ao fim, todo aquele sentimento positivo. E terminando a cerimônia, finalizando a cerimônia, vocês podem levar para casa também, deixar num lugar bem especial da casa, tá certo? E aí também eu falo um pouco do sentimento do amor, do valor da amizade, do valor do respeito e também do casamento, tá? Nessa cerimônia. Claro que todos esses assuntos nós vamos decidir juntos em nossas reuniões, em nossas visitas,
tá? Então, só para a gente recapitular, eu falei um pouco da cerimônia das areias, do rito das areias, falei da rosa, falei da luz e falei também das flores. E agora eu vou falar a última do plantio, tá? Essa primeira parte. O plantio, nós vamos plantar uma muda, tá? Então, geralmente os noivos que gostam dessa parte, que gostam da natureza, que gostam de flores, na verdade, de plantar, essa parte mais de ecologia, do verde, enfim. Tem muitos casais que optam por este momento e gostam dessa forma. Então, quem casa muito em lugar aberto, em sítio, em gramado, que gosta dessa forma, sabe? Então, acabam escolhendo a cerimônia do plantio, tá? O que a gente utiliza? A gente utiliza uma muda de árvore, uma muda que vocês escolhem e que vocês vão plantar em casa depois, né, futuramente. Então, uma muda que pareça com vocês, né, que vocês gostem, enfim. E aí nós vamos utilizar a muda, água, areia, barro, tá? E também argila. E quem participa? Os pais, os padrinhos também e os noivos. Então, vocês colocam a muda e aí os casais depositam areia, depositam argila, os pais também participam, tá? E a mesma coisa, a partir do momento em que eles estão depositando todos a areia, a argila, enfim, todos esses momentos na cerimônia, eles também oferecem algo para vocês. Então, eu elaboro um texto com esse assunto, falando do plantio, falando da árvore, falando dessa importância do cuidado, porque quando você cuida desta muda, quando você vai cuidar essa muda que você vai levar para sua casa, é a mesma forma que a gente pede para que vocês cuidem do relacionamento, que vocês cuidem do casal, vocês cuidem do casamento de vocês, tá? Então, vocês finalizam essa cerimônia regando, tá? Então, os dois juntos vão colocar a água, depois de todo esse processo em que os pais participam, em que os padrinhos participam, e aí vocês finalizam regando essa muda e fazem esse compromisso. Vocês vão cuidar dessa muda, assim como vocês vão cuidar também do casamento e da vida matrimonial de vocês, tá? E aí também tem um texto que eu elaboro referente a esse rito, a esse assunto, e eu compartilho com vocês, compartilho com todos os convidados ali presentes, tá bom? Bom, vamos assistir mais um pouquinho do nosso vídeo da Sem Casar, que vocês conheçam um pouquinho dessa nossa primeira feira online. Então fique aí com o vídeo que eu já volto com vocês. Olá meninas, bem, voltei. Olha, vamos agora abrir um pouquinho para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí que os meninos vão passar para mim. Tem alguma pergunta já? Senão eu vou falar um pouco do... Legal, Carla. Ó, tem um comentário aqui da Thalissa Teixeira. Thalissa. Que é linda, nessa pediu. Um beijo, Thalissa. Ela é minha noivinha também. Ano que vem, 2021, estaremos uma cerimônia incrível com esse casal. Obrigada, amiga. Obrigada pela mensagem. Carla, no caso, você faz cerimônia em qualquer lugar ou, de repente, se for o casamento no interior, existe restrição de local? Como é que funciona? Não, hoje o céu é limite, né, gente? A gente vai onde você quiser, tá? Então não tem restrição até mesmo do civil, tá? A gente pode
levar em qualquer local. Porque, na verdade, quando você dá entrada na documentação, é o próprio casal que dá entrada, né, no cartório local, e ele só informa para o cartório, na verdade, que o civil vai ser feito junto com a cerimônia religiosa. Então, como você mesmo que dá entrada dentro da sua localidade, né, da cidade onde você mora, então não tem problema nenhum. Bacana. Carla, se a cerimônia for feita apenas, por exemplo, com a história do casal, contando um pouco da história de infância dele, contando um pouco da história de infância da noiva, você faz também essa história personalizada? Sim, na verdade, grande parte dos meus roteiros são feitos dessa forma. Então, eu faço algumas reuniões, né? A gente tem algumas visitas lá no meu escritório, ou online, né? De acordo com o que vocês desejam. E eu monto um questionário com algumas perguntas para que eu possa conhecer um pouquinho de vocês. Quando o casal quer que eu conte a história fielmente, né? Que fale desde o princípio, quando vocês se conheceram, até o momento em que vocês estão hoje, eu peço para que vocês escrevam essa história, tá certo? Com os dois juntos. Eu até peço um pouquinho da ideia do noivo, para ter um olhar, né, do noivo e também o olhar da noiva. E aí, depois que eu pego essa história que vocês contaram fielmente, eu monto na terceira pessoa, né, claro, e aí eu monto essa história e conto também a cerimônia personalizada de vocês. Então, dentro da história do casal. Então, só para você entender, eu falo um pouco do assunto que nós vamos escolher, que eu vou sugerir para vocês, falo um pouco sobre o casamento, né, o que é o casamento, falo sobre o amor, falo sobre esse companheirismo, a cumplicidade, e aí eu entro na história de vocês, tá? Entro na história personalizada, então a cerimônia personalizada, entro na história de acordo com o que vocês querem que eu conte. Aí depois, na sequência, a gente entra com votos, entrada das alianças, aí cumprimento e finalização, tá? Então, a cerimônia, ela é feita totalmente personalizada, contendo o rito, né, que é o rito das areias, ou não, tá? Pode ser apenas a história, fiquem tranquilos. Legal. Tem um Rafael Roberto. Tá. Ele comentou, e eu? Beijo, sua linda. É porque é o noivo da Thalissa. Beijos, meninas. Ai, esse casal é demais. Eu tenho uma dúvida. Tá. Tem vários ritos, né, diferentes, pelo que eu entendi. E me explica uma coisa. No mesmo rito, tem outras formas diferentes, então, para celebrar ele? Sim, sim. Porque aí vai muito assim, da visão do celebrante e também do pedido do casal. Então, como eu até comentei no início, quando eu falei da cerimônia das areias, que é uma das cerimônias mais procuradas aqui na Baixada. Vai de 10 cerimônias que eu faço, 8 é areia, né? Só para você ter uma ideia. Então, depende muito com o que o casal, da história do casal, que de repente algo marcante para eles. Então, a gente pode usar o mesmo rito, visões diferentes. Então, por exemplo, quando eu comentei, quando o casal é cristão, eu falo da areia da construção de um novo lar. Então, a gente vai construir uma nova família. Então, eu falo um pouco desse alicerce, falo um pouco dessa casa, dessa trajetória e falo da importância de Deus na vida do casal. Quando o casal não professa uma fé, né, às vezes não crê, eu levo essa mesma cerimônia e falo da importância dos sentimentos, falo das cores. Só para você ter uma ideia, eu uso areia verde, falo um pouco da esperança, eu deposito areia branca e falo da tranquilidade, da paz. Então a gente pode usar uma mesma cerimônia, o mesmo rito, na verdade, com vertentes diferentes. Aí vai de acordo com o casal, da realidade, da história deles. Carla, a sua agenda de 2022, ela já está aberta ou não? Já sim. 2021 já está praticamente aí ocupado, né, gente? A gente teve um percalço aí em 2020, então 2021 está bem restrita as datas, mas 2020, e por conta disso eu já abri 2022. Já tenho alguns casamentos já agendados, mas tem alguns finais de semana aí disponíveis sim, podem entrar em contato. Carla, falando sobre questão de orçamento, existe diferença de valor entre um rito e outro ou não? E o tempo de cerimônia, quem determina? Você, os noivos, como funciona? Bom, vamos lá. Em relação a valores, meu valor não difere, independente do rito que você escolha
da personalização que você queira, o valor é único, inclusive também no civil, tá? Eu não cobro, então o valor é único, sendo personalização ou com cerimônia com civil, é um só, tá? Duração, tempo, como que é feito? Geralmente, eu falo para o casal que a gente não pode se estender muito, tá? Qual o tempo limite que eu acho, assim, né, que eu, dentro das cerimônias que eu preparo e também da nossa realidade, eu acho que uma cerimônia, para não se tornar muito cansativa, eu acho que é em torno de 40 minutos. Por quê? Porque eu acho que quando a gente passa de 40 minutos, isso eu digo cerimônia, gente, já contando com as entradas, tá? Então, 40 a 45 minutos é um tempo que dá pra gente preparar uma cerimônia incrível, tá? Sem se estender muito. Então, dura aí 45 minutos no meu tempo, mas claro, se vocês quiserem uma redução, não tem problema nenhum. Eu não ultrapasso 45 minutos, por quê? Porque para quem assiste se torna cansativo e a gente não consegue mais prender a atenção. Então, geralmente é em torno de 40 a 45 minutos, mas aí de acordo com vocês, tá? De acordo com o casal. Carla, nós estamos estourando aqui o nosso tempo. Se alguém quiser deixar mais alguma pergunta, pode deixar, que a Carla está aqui. Aproveite que ela está aqui para poder responder. Sim. Porém, quem não for deixar pergunta agora, pois vai estar vendo no gravado, né? Porque a Carla não vai ficar gravada por 7 dias, e sim por mais 20 dias, né? Isso a gente está salientando desde segunda-feira. É um projeto novo, porque inicialmente eram apenas 7 dias, né? Sim, sim. Então, a gente vai deixar também todos os contatos da Carla, tanto parte de Instagram, porém, Carla, a gente já pode adiantar aqui, porque claro, a noiva, de repente, ela já vai estar ansiosa para saber ter Instagram. Qual é ele, Carla? Bom, vamos lá, meninas. Ó, Instagram, Celebrante Carla Alves, tá? Assim também a fanpage, né, Facebook, Celebrante Carla Alves. O meu e-mail é celebrantecarlaalves, também, @celebrantecarlaalves@gmail.com, tá? E contato, telefone, vocês vão colocar, né? Vamos colocar. Tá, o telefone também eles vão colocar. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui no Instagram da Sem Casar. E também pode entrar no meu particular e a gente marca uma visita, caso vocês queiram. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato, tá bom? Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, ao convite do Cláudio, na pessoa do Cláudio, Sem Casar, nesse projeto incrível, primeira feira online. Eu fico muito feliz pelo convite, né, da organização, e agradecer também a vocês que estão aqui com a gente todos os dias. Logo mais tem outros fornecedores, outros segmentos, então nos ajudem, participem, compartilhem, conheçam os fornecedores aqui da Baixada, e vamos realizar esse momento tão importante que é o casamento de vocês, o casamento de cada um dos casais que acreditam aí nos nossos fornecedores. E o que eu desejo que vocês sejam felizes e contem com a gente, contem aqui com a gente e vamos celebrar o amor todos os dias. Obrigada, gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Bacana, Carla, muito obrigado pela sua presença, não só aqui agora, né, apresentando o seu trabalho, mas fazendo parte desse time incrível da Sem Casar, né? Isso é muito legal porque, como a gente vem falando em todas as apresentações, quem está sentado aí é realmente um fornecedor selecionado. Sim. Porque a gente teve esse cuidado de chamar cada empresa que realmente pudesse representar da melhor maneira o que é o casamento aqui, quem são os fornecedores de casamento do nosso litoral, principalmente. Sim. Né? A gente tem expositor, temos 2 expositores que não são daqui, que são de fora, a grande maioria aqui do nosso litoral, mas cada um deles foi selecionado realmente com um critério de excelência. Sim. Tá? Então, muito obrigado pela sua presença, Carla. Obrigado também por todos que estão aqui nos assistindo. E lembrando que o nosso encontro é daqui a pouquinho, o nosso próximo encontro, às 20h30, pontualmente, com o Thiago da Impacto do Som. O Thiago com TH, o Thiagão. Fiquem aí, gente. A Impacto é incrível. É incrível. E ele já está por aí. Já está por aqui. Aguardem, que ele falou que vem para arrebentar tudo. Meu Deus do céu. Então, nosso encontro daqui a pouquinho, às 20h30, pontualmente, com a Impacto do Som. E agora a gente teve essa apresentação incrível da celebrante Carla Alves. Então, o que eu mando é um abraço a todos.
Que Deus abençoe cada um de vocês e até daqui a pouquinho às 20h30, que é o nosso próximo encontro. Obrigado.